E aí, galera da Jumeu, beleza? Cara, eu tô com muita saudade de vocês. Tô fazendo esse vídeo porque a gente, infelizmente, ainda não pode se encontrar pessoalmente. Nossos encontros estão cancelados até segunda ordem, porque os casos de Covid aqui em Joinville estão crescendo muito. É uma pena, eu queria muito poder encontrar vocês e que a gente pudesse estar conversando, estar tendo esse encontro de forma pessoal, mas infelizmente esse é o jeito que a gente tem no momento de compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Eu te convido a tirar uns minutinhos para assistir esse vídeo. E de alguma forma, se você assistir e outro cada um na sua casa assistir, a gente vai estar fazendo uma coisa juntos, em unidade. Isso é muito bacana, muito legal. Eu queria compartilhar com vocês e trazer para a gente a reflexão, continuando nos temas que a gente tem conversado do curso Alfa Jovem. E o tema que a gente iria estudar se a gente estivesse se encontrando lá na igreja ia ser como Deus nos guia. Como Deus nos guia. Você já parou para pensar como é que Deus pode guiar alguém? Eu queria começar fazendo uma pergunta para ti. Quando você olha para o futuro, para quando você tiver 30 anos, não sei se faltam 15, 12, 20 anos para você chegar lá, mas quando você tiver 30 anos, o que você vai querer ser? E onde você vai querer chegar? E muitas vezes a gente, quando pensa nisso, a gente só pensa na profissão, né? Ah, eu vou querer ser médico, eu vou querer ser engenheiro, eu vou querer ser professor. Mas eu queria que você pensasse um pouco mais longe, não só na profissão. Você vai querer estar morando em Joinville ou você tem vontade de estar morando em outra cidade? Talvez fora do país. Você quer saber falar mais que um idioma? Quer saber se comunicar em chinês, alemão, francês? Quantas línguas você quer falar quando tiver 30 anos? Você quer estar trabalhando por perto ou você quer ter o teu próprio negócio, de repente? Né? Você quer ser autônomo ou você prefere trabalhar num lugar, numa empresa, enfim. Você já quer ter o teu primeiro milhão quando tiver 30 anos? Ou para você dinheiro talvez não é tão importante? Você quer fazer algo que te dá mais prazer do que mais retorno financeiro? Tem várias perguntas que a gente pode fazer e várias coisas que a gente pode sonhar para quando a gente tiver 30 anos. Onde a gente quer chegar? Certamente você tem os teus sonhos, você tem as tuas vontades, talvez elas vão mudar ainda com o tempo, né? Mas pensa naquilo que você gostaria agora, né? Para daqui a 30 anos. Quais as decisões que você precisa tomar para chegar nos 30 anos com essas coisas que você quer, do jeito que você quer? E, talvez mais importante, quais são as suas fontes de orientação para tomar essas decisões? Onde você vai se orientar para tomar as decisões para chegar onde você quer chegar? Sobre isso um pouco a gente quer falar hoje. A palavra de Deus diz que Deus está muito interessado em quem a gente vai se tornar na vida, quem a gente vai ser, como vai ser a nossa caminhada, como vai ser a nossa trajetória durante a nossa vida. Deus se importa com a gente e Deus quer participar de cada etapa dessa caminhada. E Ele promete nos guiar quando nós pedimos para Ele. Quando a gente entrega a nossa vida nas mãos dEle, Ele promete que Ele vai nos guiar. Lá no Salmo 32, versículo 8, diz assim: Eu te ensinarei no caminho onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Isso é o próprio Deus falando. Eu o ensinarei no caminho por onde você deve ir, e eu vou guiá-lo e vou orientá-lo. Deus quer nos ajudar a encontrar um bom caminho por essa vida, para que a gente possa se tornar tudo aquilo que a gente pode ser. Deus fez cada pessoa única, cada pessoa especial, com habilidades diferentes, com personalidades diferentes, com jeitos de ser, de pensar, de agir diferentes. E Deus conhece cada um de nós, Ele sabe o potencial que tem dentro de cada um de nós. E Ele quer também que a gente fazer parte da nossa vida e que a gente convide Ele para ser aquele que nos guia, aquele que nos orienta. Por isso a Bíblia diz que é sábio se a gente envolver Deus em todas as decisões que a gente tomar. Ele é o nosso Criador, Ele nos conhece inteiramente, né? Quem melhor do que aquele que fabricou uma máquina, projetou, pensou uma máquina para dizer como ela funciona do melhor jeito, né? Eu trabalhei, antes de fazer o curso de teologia para ser ministro da igreja, pastor, missionário, eu comecei fazendo engenharia um tempo.
né? Eu não tinha certeza do que eu queria ser no futuro. Eu comecei então estudando engenharia. E eu fiz estágio então numa empresa que fazia máquinas de corte de materiais, cortar couro, cortar tecido, cortar acrílico, cortar madeira, e fazia cortes então com laser, usando a tecnologia laser. E para cada tipo de material você tem que usar um tipo de laser diferente, uma potência de laser diferente. Então quando a gente fazia as máquinas, a gente também mandava um manual de instruções para o proprietário, né? Para ele saber como operar a máquina do jeito adequado. Ele não poderia simplesmente pegar um laser e colocar qualquer material ali, colocar na potência máxima e cortar, porque poderia dar problemas, né? Para cada tipo de corte, para cada tipo de material que ele ia cortar, você precisa de um laser diferente ou de uma potência diferente. Quem criou a máquina sabe dizer, calculou, pensou como as coisas iam ser, né? E você vai tirar o melhor proveito dessa máquina, a pessoa que comprasse, se ele ouvisse, lesse o manual de instruções do fabricante. Se a gente fizer essa analogia e pensar em Deus assim, Deus criou cada um de nós, né? Deus nos deu habilidades, nos deu dons. E se a gente deixar Ele nos mostrar quais são essas habilidades, quais são esses dons, qual o caminho que Ele deseja que a gente siga, então Ele também vai mostrar e a gente vai poder tirar o melhor proveito da nossa vida. Bom, e quais são então as formas que Deus nos guia? Eu listei 4 formas aqui que Deus costuma usar para nos guiar. A primeira forma, a gente já falou um pouquinho sobre isso, sobre a Bíblia, as Escrituras, né? Deus ele se revelou quem Ele é, qual é a vontade dele para a humanidade, e quais são as coisas boas e não são tão boas para o ser humano, né? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz que toda a Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para ensinar a verdade. Então, se a gente quer conhecer a verdade, se a gente quer conhecer Deus, a gente precisa conhecer a Escritura. E ela, então, também nos dá direcionamentos de como a gente deve viver, como a gente deve orientar a nossa conduta, o nosso jeito de se relacionar com as pessoas, enfim. E se a gente estudar a Bíblia com frequência, Deus promete que Ele vai trazer alguns versículos na nossa mente quando a gente precisar, né? Quando a gente conhece a palavra de Deus e a gente está no momento que a gente tem uma decisão para tomar, que a gente tem dúvida, que a gente precisa de orientação, a palavra de Deus diz que Ele vai trazer então à memória aquilo que a gente leu, aquilo que a gente estudou. Deus vai falar conosco através do texto que a gente conhece, né? Então, a Escritura é inspirada por Deus e ela é muito útil para nos ensinar os caminhos que a gente deve seguir. A outra forma que Deus fala conosco é através do Espírito Santo, né? O Espírito Santo nos ajuda a reconhecer a voz de Deus. Muitas vezes o nosso coração também diz coisas, né? A nossa intuição, o nosso sentimento, mas nós somos pessoas pecadoras. As nossas emoções, os nossos sentimentos estão manchados pelo pecado. E por isso nem sempre as nossas decisões são as melhores. Mas Deus, através do Espírito Santo, Ele habita no coração de cada um que crê no que Jesus fez, no sacrifício de Jesus, e que Ele perdoa os nossos pecados. E se a gente então crê, o Espírito Santo passa a morar em nós. E Ele nos ajuda a reconhecer a voz de Deus, a entender aquilo que Deus quer para a nossa vida e está falando conosco. Existe uma história muito legal na Bíblia, lá no livro de Atos, capítulo 13, versículos 1 até 3. Se você quiser ler em casa, eu te desafio a fazer essa leitura. Lá diz que a igreja de uma cidade chamada Antioquia estava orando. Todas as pessoas estavam em culto, orando, em adoração a Deus. E durante a oração, então, Deus fala com as pessoas, fala com a comunidade. E Deus diz, olha, me separa essas 2 pessoas, Saulo e Barnabé, que estão entre vocês, porque eles eu quero enviar para uma missão especial, eu tenho uma tarefa para eles. Quer dizer, em meio à oração, as pessoas conseguiram, e não foi uma ou 2, foi a comunidade que entendeu, Deus está chamando essas 2 pessoas, pediu para a gente separar elas para uma atividade especial que elas vão fazer. E esses 2 homens então saem para anunciar a palavra de Deus. Olha que bonito! Deus, através do Espírito Santo, enquanto a igreja estava em oração, Ele fala e guia
essas duas pessoas, guia essa igreja, né? Então, através de sentimentos, desejos, pensamentos, quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, a gente pode conferir na palavra de Deus, né? Em primeiro lugar, e na Bíblia, mas também, às vezes, Deus fala conosco, fala no nosso coração, e Ele, através daquilo que a gente, muitas vezes, sente, pensa, deseja, se a gente está conectado com Deus, com a vontade de Deus, talvez seja Ele falando através dessas coisas para a gente. Deus também usou já sonhos, visões, anjos para guiar pessoas. Mas essas aparições sobrenaturais, elas não são normais, são exceção que acontecem. Deus também pode acabar usando isso para falar contigo, mas são exceções. A terceira forma que Deus fala conosco é através de outras pessoas. Através do conselho de pessoas que já caminham com Deus há mais tempo, que têm intimidade com Deus, que conhecem Ele, pessoas que temem a Deus, então, que também podem dizer, olha, talvez elas podem compartilhar com a gente experiências que elas já tiveram, né? Se elas estão diante de uma situação que a gente, se nós estamos numa situação que essa pessoa já passou e ela disse, olha, eu fiz essa escolha e foi errado, não foi bom. Ou eu vim por aqui e deu certo, eu te aconselho a seguir por esse caminho, né? Deus usa a experiência de outras pessoas para nos guiar, para nos orientar. A gente pode aprender ou pela dor, muitas vezes a gente escolhe faz uma decisão, quebra a cara, né? Não era o certo e a gente vai sofrer as consequências disso. Ou a gente também pode ouvir o conselho então de pessoas experientes, pessoas mais sábias, né? Então, se você tem dúvida em relação a alguma coisa, procure uma pessoa mais velha, alguém temente a Deus, alguém que tem uma caminhada mais longa na fé junto com Jesus. E essa pessoa talvez ela possa te dar bons conselhos, boas orientações de como você deve seguir, como você pode se deixar guiar por Deus. E a última forma que eu coloco é de perceber quais são as circunstâncias na sua vida, né? Quando você lê as Escrituras, quando você orar, falar com Deus e procurar ouvir o Espírito Santo, depois que você pedir conselho para as pessoas também, perceba aquilo que está ao seu redor. Porque muitas vezes, e Deus faz assim, Deus age dessas formas, Deus às vezes abre portas para a gente, né? Coisas que você não esperava, daqui a pouco está ali uma chance, uma oportunidade. E pode ser que Deus esteja abrindo uma porta para você, para você. Ou, se por outro lado, Deus pode estar fechando uma porta, né? Naquilo que de repente você não deveria ir, não é o caminho para você nesse momento. Talvez a gente fica frustrado e triste, às vezes diz, puxa, por que eu não consegui isso, né? Quem sabe não foi Deus te guiando e dizendo, olha, não era o momento certo, não era agora o melhor momento para você fazer isso, ter isso, acontecer isso na sua vida. Deixa mais para frente, deixa para o futuro. E então Deus pode abrir portas, dar possibilidades para a gente, ou pode fechar portas, e através disso também mostrar, direcionar a nossa vida, direcionar o nosso querer. Isso a gente vai saber se é de Deus ou não, quanto mais próximo a gente andar dele, né? Quanto mais próximo a gente estiver dele, a gente vai poder saber se se Deus estava abrindo uma porta, dando uma chance. Às vezes a gente diz, puxa, tá tão difícil por aqui, né? Não deve ser coisa de Deus, mas às vezes Deus está dizendo, persiste, continua nesse caminho, mesmo que seja difícil, é o caminho certo, né? Não é porque as coisas são difíceis que não é Deus que está colocando isso na tua vida. As coisas às vezes vêm com muito esforço, né? Não é, pouca coisa vem de mão beijada, vem muito fácil. Então, também se as coisas são difíceis, não é sinal de que Deus não está abençoando, não está contigo. Mas às vezes pode ser Deus dizendo, olha, sai dessa, né? Não é por aí. Então, qual é o segredo? Qual é a dica? Caminha perto de Deus, procura conhecer a vontade dEle, procura cada vez mais ler a palavra dEle, orar, porque à medida que a gente caminha mais perto de Deus, mais certeza a gente vai ter das decisões que a gente tem para tomar, né? Não apresse as decisões. Muitas vezes a gente quer decidir em um minuto, né? O futuro, todo o nosso futuro, a gente quer tomar decisões muito rápidas. E às vezes a gente precisa orar, a gente precisa... meu pai dizia colocar a orelha no travesseiro, né? E dormir sobre essa ideia 1, 2, 3 noites de coisas grandes, importantes que a gente precisa escolher para a nossa vida, decidir.
não te apressa, né? Faz as coisas no ritmo certo. Quando você tomar decisões erradas, porque às vezes acontece também, né? Mesmo pessoas cristãs que estão caminhando com Deus, às vezes podem tomar decisões que não são as melhores, que não são as corretas. E aí, o que a gente faz? Bom, a Bíblia nos diz que Deus é um Deus pronto para perdoar e para nos dar uma nova chance, né? Deus nos perdoa, mesmo quando a gente toma decisões erradas. O caminho é se arrepender, reconhecer o nosso erro e voltar para Deus, e Ele vai dar uma nova chance para a gente. Deixe Deus te guiar. Esse é o meu convite para você, que você possa procurar em Deus, naquele que te criou, que te fabricou, as respostas para a tua vida, a orientação para a tua vida. A gente não vai viver de formas iguais porque nós somos pessoas diferentes, mas Deus quer guiar cada um de nós, porque Ele sabe como cada um de nós pode ser a melhor versão da gente mesmo, como a gente pode ser tirar o máximo proveito da nossa vida, com os nossos dons, com as nossas capacidades, nas escolhas que a gente vai ter para tomar pela frente. Convida Jesus, convida Deus para estar presente em todas as tuas decisões, que você não vai se arrepender. Essa é meu desafio para você através dessa meditação. Convido você a orar. Vamos fechar os olhos por mais um minutinho e falar com o nosso Deus. Bondoso e amado Deus, muito obrigado, porque a gente não precisa caminhar sozinho na nossa vida, Senhor, na nossa história. Obrigado que a gente não precisa ter o peso de tomar as decisões sozinho, Deus, mas que a gente pode confiar em Ti, que Tu estás conosco, nos orientando, nos guiando, Senhor. Nos ajuda a dar ouvidos à Tua voz e ao Teu querer. E que a gente possa colocar a nossa vida nas Tuas mãos, para que ela possa ser vivida da melhor forma possível, uma vida muito bem aproveitada. Cuida de nós, Senhor, nos guia, nos orienta em todos os momentos da nossa vida. Nos dá uma abençoada semana, Senhor. A gente quer viver na Tua graça e na Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Gente querida, eu desejo para vocês tudo de bom. Continuem se cuidando muito. Cuidem de vocês, cuidem dos seus familiares. Não saiam se não precisar. Usem máscara, usem álcool gel. E que Deus esteja colocando a mão dele sobre a vida de vocês e guardando, abençoando e protegendo. Beleza? Grande abraço e até a próxima.